Olá! Nas últimas aulas, a gente viu um pouquinho sobre as relações de seno e cosseno e tangente que são válidas para um triângulo retângulo, certo? Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos, que são válidas para qualquer triângulo, ou seja, não importa o ângulo do triângulo, a gente pode aplicar a lei dos senos e a lei dos cossenos neles, certo? Então, vamos lá. A gente tem que a lei dos senos diz que, em qualquer triângulo ABC, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Então, aqui a gente tem um triângulo qualquer ABC, certo? E a lei dos senos nos diz que A sobre seno de Azão é igual a B sobre seno de Bzão, que é igual a C sobre seno de Czão. Ou seja, eu tenho que o lado BC, que possui medida A, é proporcional aos senos dos ângulos opostos, que nesse caso, o ângulo oposto a ele é esse ângulo aqui. A mesma coisa para o lado AC, que possui medida B, e o ângulo oposto a ele é esse ângulo aqui. E isso também vai ser igual ao lado AB, que possui medida C, sobre o seno do seu ângulo oposto, que é esse ângulo aqui, certo? Agora, a gente vai provar que isso realmente vale para qualquer triângulo, ou seja, a gente vai demonstrar a lei dos senos. Então, aqui a gente tem um triângulo qualquer ABC, certo? E a gente vai traçar a altura que vai partir de A, e a gente vai chamar essa altura de Hzinho. E vamos traçar também a altura que vai partir de B, e vamos chamar ela de Hzão, certo? Agora, a gente vai fazer algumas relações entre todos esses triângulos que a gente tem. Note que, ao traçar as alturas, a gente acabou formando alguns outros triângulozinhos, certo? Então, vamos lá. No triângulo ACD, a gente tem... Bom, no triângulo ACD, ele é um triângulo retângulo, certo? Porque, ao traçar a altura partindo de A, ela formou um ângulo de 90 graus com a base BC, certo? Então, a gente tem que é válido a relação do seno, porque é um triângulo retângulo. Então, o seno de C desse ângulo aqui é igual a o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente tem que o cateto oposto a esse ângulo possui medida Hzinho, sobre a hipotenusa, que nesse triângulo vale B, certo? Então, a gente tem que Hzinho é igual a B vezes seno de Czão. Agora, no triângulo ABD, que também é um triângulo retângulo, pelo mesmo motivo do anterior, a gente tem, então, que também vale a relação do seno. Então, seno de Bzão, que é esse ângulo aqui, vai ser igual ao cateto oposto a ele, que também é Hzinho, sobre a hipotenusa, que nesse caso possui medida C. Então, a gente tem que Hzinho é igual a C vezes seno de Bzão. Bom, mas a gente viu que Hzinho também vale B vezes seno de Czão. Então, comparando as duas equações, a gente tem que B vezes seno de Czão é igual a C vezes seno de Bzão. Então, B sobre seno de Bzão é igual a C sobre seno de Czão, certo? Guardem essa informação. Agora, no triângulo BCE, a gente tem que ele é um triângulo retângulo também, certo? Porque ao traçar a altura partindo de B, a gente tem que vai formar um ângulo de 90 graus com a base AC, certo? Então, o triângulo BCE, ele realmente é um triângulo retângulo e também vale a relação do seno. Então, o seno desse ângulo aqui vai ser igual ao cateto oposto a ele, que nesse caso possui medida Hzão, sobre a hipotenusa, que nesse caso possui medida Azinho, certo? Então, a gente tem que Hzão é igual a A vezes seno de C. Agora, no triângulo ABE, ele também é retângulo pelo mesmo motivo do anterior, certo? Portanto, também vale a relação do seno. Então, o seno do ângulo A, que é esse ângulo aqui, é igual ao cateto oposto, que é o Hzão, sobre a hipotenusa, que nesse caso
vale C, certo? Então, a gente tem que a razão é igual a C vezes seno de razão. A gente viu que a razão também vale A vezes seno de C. Então, comparando as duas equações, a gente tem que azinho vezes seno de Czão é igual a C vezes seno de Azão. Portanto, A sobre seno de Azão é igual a C sobre seno de Czão. Bom, mas a gente viu que C sobre seno de Czão é igual a B sobre seno de Bzão. Então, a gente tem a lei dos senos. Portanto, a gente acabou de provar para um triângulo qualquer, certo? Que a lei dos senos realmente é válida. Agora, a gente vai resolver um exercício. Bom, número 1. Em um dos triângulos isósceles, a base mede 6 e o ângulo oposto, a base mede 120 graus. Vamos calcular a medida dos lados congruentes do triângulo. Bom, aqui a gente tem o triângulo que o exercício está falando, certo? Como é um triângulo isósceles, os dois lados possuem a mesma medida. E a gente vai chamar essa medida de x, porque é quem a gente quer descobrir, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a lei dos senos aqui, certo? E a lei dos senos nos diz que as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. Então, a gente tem que essa relação aqui é verdadeira, ou seja, a medida de um lado possui 6 centímetros, certo? Sobre o seno do ângulo oposto, que nesse caso é 120 graus, vai ser igual a medida de um outro lado, que é x, sobre o seno do ângulo oposto, que nesse caso é esse ângulo 30 aqui. Então, resolvendo, a gente tem 6 vezes seno de 30 graus é igual a x vezes seno de 120 graus. A gente viu na última aula que seno de 30 graus é igual a 1/2, porque é um ângulo notável, certo? E a gente vai substituir esse valor ali. E seno de 120 graus, a gente pode utilizar a calculadora ou então fazer seno de 60 mais 60 graus. Lembrando que não é apenas somar, tá bom? Tem que aplicar as relaçõezinhas da soma de seno. Então, a gente vai ter, depois de descobrir, né, que 6 vezes 1/2, que é o valor de seno de 30 graus, vai ser igual a x vezes raiz de 3 sobre 2, que é o valor de seno de 120 graus, ok? Então, a gente tem que 6 é igual a x raiz de 3, portanto, x é igual a 6 sobre raiz de 3. Só que não é muito interessante deixar a raiz no denominador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai racionalizar, ou seja, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador pela raiz, ou seja, raiz de 3 nesse caso, e a gente vai ter que x é igual a 2 raiz de 3. Como a gente tem um triângulo isósceles e os dois lados que ele está pedindo a medida, eles são iguais, que valem x, então os dois lados possuem medida igual a 2 raiz de 3. E resolvemos o problema. Agora, a gente vai ver a lei dos cossenos. Ela diz que, em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados, pelo cosseno do ângulo que eles formam. Então, aqui a gente tem um triângulo ABC, e a lei dos cossenos nos diz que A ao quadrado, ou seja, a gente está pegando a medida do lado BC, que é essa daqui, vai ser igual a soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, que no caso é b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente está analisando. Então, nesse caso, o ângulo oposto ABC é esse ângulo A aqui, certo? Aí, a mesma coisa para o lado AC, que possui medida B, certo? A gente vai ter que b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes a vezes c, vezes cosseno de b, que é o ângulo oposto ao lado AC, que é esse ângulo aqui, certo? E para o lado AB, que é c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, vezes cosseno de c, que é o ângulo oposto
ao lado AB, que é esse ângulo aqui, certo? A gente não vai provar a lei dos cossenos, tá bom? Mas ela realmente é válida para qualquer triângulo. Se alguém tiver interesse, pode me pedir a demonstração ou então pesquisar mesmo na internet, certo? E agora vamos resolver um exercício. Número 1. O ângulo agudo de um losango mede 20 graus e seus lados medem 5 centímetros. Calcule as medidas das diagonais maior e menor do losango. Bom, então aqui a gente tem um losango, certo? E aqui um dos ângulos mede 20 graus, os seus lados medem 5 centímetros, e ele quer saber o valor da diagonal maior e menor. Então, vamos começar com a diagonal menor, que é essa daqui, que foi traçada em vermelho. A gente vai chamar ela de x, que é quem a gente quer descobrir. Então, aqui a gente tem nada mais e nada menos do que um triângulo isósceles, certo? Para a gente descobrir o valor de x, a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Então, a gente tem que a diagonal menor, ela é x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente está analisando, que é esse ângulo aqui, então é 20 graus. Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 25 mais 25 menos 50 vezes 0,94, que é o valor de cosseno de 20 graus, que a gente pode descobrir colocando na calculadora, ou então olhando a tabelinha que tem os valores dos cossenos dos ângulos, certo? Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 3, portanto, x é igual a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Então, a diagonal menor mede 1,7 centímetros. Agora, a gente vai ver a diagonal maior do losango, que é aquela diagonal traçada aqui. E a gente vai chamar ela de y, certo? Bom, então, aplicando a lei dos cossenos, a gente tem que a diagonal maior vai ser igual a y ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 5 vezes cosseno de 60. Por que 160 graus? Bom, aqui a gente tem um losango, e como esse ângulo aqui mede 20, a gente vai ter que esse ângulo aqui também vai ser 20 graus. E esse ângulo aqui, ele é igual a esse outro ângulo aqui, certo? E a gente vai chamar ele de K. A gente sabe que em um quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos é igual a 360 graus. Então, a gente tem que mais 20 graus mais K é igual a 360 graus, certo? Então, a gente tem que 40 graus mais 2K é igual a 360. Então, 2K vai ser igual a 320, portanto, K é igual a 160. E K é o valor dos dois ângulozinhos. Portanto, o ângulo oposto ao lado que a gente está analisando, que é essa diagonal maior, possui medida igual a 160 graus. Então, a gente tem que y ao quadrado é 25 mais 25 menos 50, vezes menos 0,94. Então, y ao quadrado é igual a 97, y é igual a raiz de 97, que é aproximadamente 9,8 centímetros. Portanto, a medida da diagonal maior é igual a 9,8 centímetros, e a gente resolveu o exercício, porque era isso que ele estava nos pedindo. Então, para essa aula de hoje é isso. Obrigada a todos e até mais!